parlamentar não foi eleito para fazer engajamento em rede social. Foi eleito para trabalhar, para fazer as suas pautas, para trazer respostas e resultados à população mineira. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. São dois assuntos, espero que no tempo que eu tenho eu consiga abordar os dois. A primeira é exatamente sobre essa turma que tentou se aproveitar do carnaval. Momento de alegria, de cultura, de festa. Belo Horizonte foi o melhor carnaval do Brasil, mas teve gente que se aproveitou tentando retomar mineração na Serra do Curral, no carnaval. É isso mesmo, eu estou aqui com uma decisão que é um indeferimento de um mandato de segurança da mineração e drenagem Boa Vista Limitada, que foi impetrada agora, no período de carnaval, tentando retornar, com pedido de liminar, tentando retornar com a mineração na Serra do Curral. Esse é um assunto que interessa à população mineira, não é? Interessa a todos nós a preservação das nossas serras e dos nossos territórios. A mineração na Serra do Curral, ela está, nesse momento, suspensa por uma decisão da Justiça Federal, desde janeiro, final de janeiro deste ano, e aproveitando do carnaval, tentando pegar aí o plantão, não é? No período do carnaval, a GUT, porque essa mineração Boa Vista aqui, ó, é a famosa GUT, foi ao judiciário tentando uma decisão liminar para voltar com a mineração na Serra do Curral. Enquanto a população e as ruas da capital, dos blocos maravilhosos que nós tivemos de carnaval em Belo Horizonte, e muitos blocos falaram sobre a preservação da Serra do Curral, muitos blocos mandaram um recado para o governo Zema: tire o pé da minha serra, muitos assinaram manifesto em defesa da Serra do Curral, enquanto a população cuidava, durante o carnaval, de falar daquilo que é importante, que é a preservação da Serra do Curral, vai a mineradora ao judiciário tentando retomar a mineração na Serra do Curral, tentando se aproveitar de um período de plantão no judiciário e, portanto, através do que ela tentou, né, de uma manipulação, trazer aí o retorno da mineração à Serra do Curral. A decisão do desembargador federal, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, não concedeu essa autorização, dizendo que o pedido pode ser reapresentado a partir da próxima quarta-feira, que foi ontem. Ou seja, enquanto nós fazemos a luta para proteger a Serra do Curral, a mineradora tenta retornar com a sua mineração irregular. Mas eu quero lembrar como é que nós chegamos a isso. Aqui em Minas Gerais, lamentavelmente, as mineradoras exploram os nossos territórios sem o devido licenciamento ambiental. Esse é outro assunto que deve preocupar aqui o Parlamento Mineiro. Como que sem licenciamento ambiental nós temos várias mineradoras que têm atuado por termo de ajustamento de conduta. E é exatamente o que eu trouxe aqui para nós nos recordarmos como é que essa mineradora estava operando de forma irregular, ilegal, ou nas palavras da hoje deputada federal Duda, de forma pirata. Termo de ajustamento de conduta. O esquema aqui em Minas Gerais tem sido feito desta forma. Em Minas Gerais, as mineradoras começam a operar sem licenciamento ambiental, vai à SEMAD e faz um acordo com a mineradora, que passa a operar não por um licenciamento ambiental, devidamente, com documentação, com todos os procedimentos adequados, mas vai por uma autorização por termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta que foi assinado em 2021 e que teve já 2 aditivos assinados entre a mineradora e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazendo com que uma mineração que não deveria operar de forma irregular, ilegal, o termo de ajustamento de conduta da SEMAD tenta transformar o ilegal em algo possível, fazendo um ajuste de conduta. É importante lembrar que a dívida da GUT ultrapassa 6 milhões de reais. Esse é outro assunto
que deve aí ocupar o tempo nosso no parlamento. 6 milhões de reais em multas por atuação irregular na Serra do Curral. Foram autuações feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte. E o inacreditável é que o governo de Minas classifica a mineração da GUT na Serra do Curral como de utilidade pública, quando nós denunciamos que o governo, entre proteger e autorizar minerar a Serra do Curral, ele escolheu minerar a Serra do Curral, é sobre isso que nós estamos falando. Uma mineração que começou irregular, que hoje está suspensa por decisão judicial, teve no governo Zema, no seu primeiro mandato, uma defesa tão enfática que, para o governo de Minas, a mineração, essa mineradora, ela tem utilidade pública na defesa das suas atividades. A mesma mineradora, onde o fiscal multa e embarga as atividades da mineradora, mas o Estado salva TAC da mineradora. Essa, inclusive, é uma matéria do Estado de Minas, de junho de 2022. Ou seja, há claras evidências, há fatos. Evidências não, são fatos. A mineradora atua de forma irregular, descumpre o termo de ajustamento de conduta assinado por ela mesma com o governo, e, ao descumprir, ela não tem suspensa as suas atividades pela SEMAD. A SEMAD faz outro termo, faz um aditivo ao termo de ajustamento de conduta, faz outro aditivo ao termo de ajustamento de conduta. São 2 aditivos ao termo de ajustamento de conduta. Mineradora, que foi agora, no Carnaval, ao Judiciário, tentando reverter uma decisão judicial e retomar as suas atividades que continuam ilegais, que continuam irregulares, que continuam imorais, minerando um patrimônio do povo mineiro e do povo belo-horizontino de toda a região metropolitana aqui região metropolitana de BH. Exatamente para impedir que novos termos de ajustamento de conduta façam a valer acima dos procedimentos de licenciamento, que é o que tem acontecido em Minas Gerais, vários deputados e deputadas apresentamos recentemente um projeto de lei, um projeto em que a gente acaba com essa farra dos termos de ajustamento de conduta. Macaé, nós somos signatárias, um projeto de lei que surgiu de um debate com a igreja, com a rede Igreja em Mineração, onde nós construímos ações que possam impedir que essa situação prevaleça. E hoje tem um projeto de lei em tramitação aqui na Casa, suspendendo, proibindo que esses procedimentos de termo de ajustamento de conduta sejam celebrados pela SEMAD com mineradoras, validando o que não deve ser validado, dando o direito de mineração em territórios que não devem ser minerados. Porque o procedimento é tão errado que a mineradora não conseguiu o licenciamento para a mineração. Exatamente por não conseguir o licenciamento para a mineração, ela vai trabalhando por termo de ajustamento de conduta, mais aditivo, e a tentativa de, no judiciário, num plantão de carnaval, tentar trazer o retorno das suas atividades. Então, nosso projeto de lei já protocolado aqui na Casa, somos vários signatários, deputada Macaé, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Leninha, deputado Ulisses Gomes, deputado Betão, deputada Andréia de Jesus, deputada Lohana, deputada Ana Paula Siqueira, ou seja, esse também é um recado importante de que nessa legislatura nós estamos mais fortalecidos e fortalecidas. Aqueles que lutam contra o lobby da FIENG nessa Casa. Esse é um outro assunto que deveria importar aos parlamentares, não ficar fazendo trocadilho com a papuda aqui, nesse lugar, né, gente? Isso que é chamado grande expediente, não é isso? Não é? Grande expediente. São as coisas que são importantes. E não trazer aqui aquelas coisas que são pequenas, aquelas coisas que não interessam à população e trocadilhos que não acrescentam nada à vida do povo. Mas cada parlamentar sabe de si o que representa e o que quer devolver, né, de trabalho à população mineira durante todo o seu mandato. Mas o recado ao lobby da FIENG é exatamente esse. Nós temos aqui na Casa um grupo de mulheres
parlamentares, deputadas, de homens parlamentares, que estamos nos somando para enfrentarmos esse grande lobby da mineração nos nossos territórios. Nós temos que ter a coragem de discutir que é necessário ter territórios livres da mineração. Quem disse que todo lugar que pode ser minerado tem que ser minerado? Há outras formas da região se desenvolver economicamente, porque onde chega a mineração, destrói a agricultura familiar, destrói as comunidades, destrói o modo de vida das pessoas, destrói muita coisa. Então, é só a mineração que nos atende? Ou nós temos como construir alternativas e os territórios conseguem sobreviver economicamente sem a mineração? Então, territórios livres da mineração é um assunto que nós vamos trazer ao debate aqui na casa. Como é que nós diversificamos a nossa matriz econômica, saindo dessa minério-dependência histórica em Minas Gerais? Como é que nós fortalecemos a agricultura familiar? Como é que nós respeitamos as comunidades tradicionais? Como é que nós respeitamos as comunidades quilombolas? Porque a mineração desrespeita tudo isso, quando não mata, não é? As 272 pessoas assassinadas pela Vale precisam estar sempre na nossa memória, do que nós não queremos que se repita no estado de Minas Gerais. Então, eu quero, ao retomar as atividades pós o Carnaval, celebrar que a GUT não conseguiu voltar às suas atividades irregulares, ilegais, na Serra do Curral. Tentou. E continuará tentando, né? Porque a mineração não tem freio, não tem ética, não tem nenhum limite. A mineração, acima de tudo, acima de todos, é a mineração, como é a mineração que mata, lembrando das 272 pessoas assassinadas pela Vale em 2019 e as 20 pessoas assassinadas pela Vale, Samarco e BHP Billiton em 2015. O recado é esse. Nós estamos nos constituindo com muita força coletiva nesse parlamento para enfrentar esse lobby das mineradoras e fazer a defesa coletiva das nossas serras e dos nossos territórios. E viva a nossa Serra do Curral com essa importante decisão, impedindo que a mineradora GUT volte a atuar onde ela nem deveria ter começado. E na expectativa de que o nosso projeto de lei seja rapidamente apreciado pela Casa, tirando esse poder absoluto de TACs regularem aquilo que não pode ser regulado por TAC. Mineradora não pode atuar em Minas Gerais por termo de ajustamento de conduta firmado com a SEMADES.